continua a nossa série chamada Perguntas de Jesus. Se você nos visita, não teve a oportunidade de estar aqui em nenhum dos outros dias, a gente está falando sobre o ministério público do Senhor Jesus Cristo, que durou aí dos seus 30 aos 33 anos, até o momento que ele vai para a cruz, e alguns diálogos que ele inicia a partir de perguntas que ele propõe. Algumas perguntas que ele faz para algumas pessoas, para os seus interlocutores, às vezes para os seus discípulos, às vezes para os fariseus, para os publicanos, e a partir dessas perguntas ele ensina algumas coisas interessantes para nós, que nós extraímos alguns princípios para a nossa vida cristã e para a nossa caminhada ainda hoje. A história de hoje, que a gente vai ler no Evangelho, ela fala de um lugar chamado Mar da Galileia. Pode ser que você já tenha ouvido falar desse lugar, pode ser que você já tenha ido até esse lugar, numa excursão para Israel, por exemplo, mas esse lugar é um lugar de suma importância na caminhada de Jesus e no seu ministério público. Muito do que aconteceu no ministério de Jesus aconteceu aqui nesse lugar chamado Galileia. O texto que a gente vai ver hoje está situado no Evangelho de Lucas, e antes que você abra a sua Bíblia, eu quero que você entenda que Lucas é um evangelho mais cronológico de todos os outros. Lucas ele vai narrar com mais precisão e mais exatidão a ordem dos acontecimentos. O Evangelho de Marcos, por exemplo, acredita-se que ele foi escrito a partir de um sermão de mensagens do apóstolo Pedro, visto que Marcos não era um apóstolo de Jesus, e a partir dessas pregações de Pedro ele passa a escrever. Então não tem uma ordem muito bem definida dos acontecimentos. O Evangelho de Marcos é tipo aqueles filmes de flashback, sabe, que passam um acontecimento, depois volta lá atrás, narra algo que já aconteceu. O Evangelho de Lucas ele é um pouco mais fiel a essa cronologia, a essa ordem de acontecimentos. Então, antes que a gente vá para o texto, eu queria que você entendesse primeiro sobre o Evangelho de Lucas e também sobre essa região da Galileia. Para que você compreenda, dos 12 discípulos de Jesus, a grande maioria desses discípulos veio dessa região da Galileia. Acredito que todos, exceto um que foi Judas Iscariotes, todos eles, tirando esse aí que é o traidor, né, eles vieram dessa região conhecida como Galileia. Essa região é uma região com cidades muito pequenas, e quando eu falo de muito pequenas, eu não estou falando de cidades pequenas, eu estou falando de cidades muito pequenas. Eram cidades que tinham, em média, 10, 12 famílias na cidade. A gente está falando de cidades que tinham de 50 a 100 pessoas habitando nessa cidade. Quando a Bíblia fala da região da Galileia e das cidades que estavam ali em volta, está falando de cidades muito pequenas, com entre 50 e 100 pessoas em cada uma delas. Um outro dado curioso sobre a região da Galileia é que das 32 parábolas que Jesus conta ao longo do seu ministério, 19 dessas parábolas foram ditas e ensinadas nessa região da Galileia. Por isso, se você olhar para as histórias de Jesus, você não vai se surpreender que ele usou muitas imagens relacionadas à pesca e à agricultura, que eram as atividades econômicas principais dessa região, a região da Galileia. Está tipo o Globo Repórter por enquanto, né? Fica tranquilo que pode piorar ou pode melhorar, mas é para você compreender o que a gente está falando, de qual região que a gente está falando. A gente vai dar um salto aqui agora, mas eu quero que você entenda um outro detalhe sobre essa região, que é o Mar da Galileia, que na verdade ele não é um mar. Na verdade é um lago, ele recebe o nome de acordo com o lugar de onde você observa. Você vai ver na Bíblia, por exemplo, o mar de Tiberíades, Mar da Galileia, está falando do mesmo lago, que na verdade não é um oceano, uma porção do oceano, não é um mar nesse sentido. O Mar da Galileia, ele fica a aproximadamente 213 metros abaixo do nível do mar. Então você está falando de um lago a 213 metros abaixo do nível do mar. 48 quilômetros ao norte dessa região está um monte chamado Hermon, que tem 2.800 metros de altura. Por que eu estou falando isso? Se você presta bem atenção todos os dias no Jornal Nacional e na Maju, você vai entender o seguinte: o ar frio que vem das montanhas está se chocando com o ar quente que está subindo do lago, que está muito abaixo do nível do mar. Quando se choca uma massa de ar quente com uma massa de ar frio, o que acontece? Explosão de Pentecostes, poder. Não, acontece o que nós vemos nesse texto que a gente vai ler. Acontece uma tempestade. Então,
para que você compreenda que não é de se surpreender que havia tempestades com certa frequência nessa região da Galileia. O texto está em Lucas capítulo 8, ele fala sobre esse pedaço que nós acabamos de cantar, quando Jesus acalma uma tempestade, mas é importante que você compreenda que tempestades eram rotineiras nesse lugar, por conta de todo esse aspecto geográfico. Essa tempestade em especial, eu imagino que ela tenha sido um pouco mais forte, porque lembre-se que 11 dos 12 discípulos tinham nascido e crescido naquela região, na região da Galileia, e lembre-se que alguns dos discípulos de Jesus eram pescadores, ou seja, pessoas acostumadas, cresceram ali, acostumadas a navegar ali naquela região, e ainda assim ficaram assustados diante dessa tempestade. Com todo esse pano de fundo, com todo esse entendimento, eu te convido a abrir em Lucas capítulo 8, verso 22, a gente vai ler até o verso 25, e agora que você abriu, eu informo que o texto vai ser projetado na NVI, que é a versão que eu leio, mas se você puder manter a sua Bíblia aberta, vai ser bem importante. Lucas 8, 22 diz assim: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? A gente está fazendo a série Perguntas de Jesus. A pergunta de hoje é que Jesus faz para os seus discípulos: onde está a tua fé? Feche os olhos uma vez mais, se você puder. Deus, a gente te louva pela tua palavra lida e pede que o Senhor aplique a mesma aos nossos corações, por meio do teu Espírito Santo que em nós habita. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Todo esse pano de fundo, todo esse entendimento de como era a região, do que estava acontecendo, a gente consegue ter algum entendimento um pouco melhor dessa porção das Escrituras que nós acabamos de ler. Foi um grande dia para Jesus. Se você pegar tanto o Evangelho de Lucas quanto o Evangelho de Marcos, narrando esse mesmo trecho, vai mostrar para a gente que Jesus passou o dia ensinando, ele ensinava contando parábolas, ele passou o dia pregando o Evangelho, e você vai perceber que multidões vinham até ele para ouvir. Por isso que é importante você compreender que ele está numa região onde as cidades tinham entre 50 e 100 pessoas, e agora a gente tem diante de Jesus multidões e multidões que caminham distâncias absurdas simplesmente para ouvir aquilo que ele tinha para dizer. Nos é dito nesse texto que Jesus ele estava simplesmente exausto, que o resultado de um grande e longo dia do trabalho foi a sua exaustão, de modo que ele entrou no barco simplesmente para dormir e para descansar. O texto vai dizer para nós que a partir daí Jesus já está lá dormindo e vem uma tempestade contra o barco. Você vai perceber que os discípulos eles estavam acostumados a navegar por ali, porque alguns deles eram pescadores, e mesmo esses discípulos acostumados a navegar por ali, eles ficaram com medo de morrer. E o que eles fazem? Eles acordam Jesus, que repreende o vento, que acalma a tempestade, e faz para eles essa pergunta exata: onde está a tua fé? Baseado nessa história e olhando para esse texto, a gente consegue aprender algumas coisas com esse trecho lido, e eu te convido a olhar para elas a partir de agora. A primeira coisa que a gente aprende olhando para esse texto é a realidade das tempestades. Olhamos para esse texto e aprendemos a realidade das tempestades. Irmãos, tempestades são uma realidade. Tempestades são realidade na vida de qualquer pessoa. Tempestades na vida, elas têm normalmente algumas características. Elas são, por exemplo, imprevisíveis. As tempestades, elas também nos afetam de um modo ou de outro. E as tempestades, elas são também incontroláveis. Elas são imprevisíveis no sentido de que nós não podemos esperar
Às vezes nós não conseguimos prever as tempestades que vêm contra nós, e esse era o exato caso dos discípulos de Jesus. Eles não esperavam, era um dia normal, era um dia como qualquer outro, que eles foram para perto de Jesus, e Jesus decidiu chegar a um determinado lugar e começar a pregar, e começar a ensinar, e as pessoas vindo até ele, e ele realizava alguns milagres, e ele curava algumas pessoas, um dia absolutamente normal. Mas de repente eles são surpreendidos pela realidade da tempestade. As tempestades, além de serem imprevisíveis, elas nos afetam. No caso dos discípulos, afetou de que modo? Eles estavam em um barco, a água começou a entrar no barco, e eles tentando se livrar daquilo, dar o seu jeito, fazer o que tivessem que fazer, e de repente eles se perceberam incapazes de controlar essa mesma tempestade. Nós estamos falando de homens criados ali, volto a falar. Nós estamos falando de pescadores experientes, mas ainda assim foram incapazes de controlar, porque a tempestade ela também é incontrolável. Nessa tempestade específica, tem um detalhe muito curioso que me chama a atenção e que vai na contramão de alguns falsos ensinamentos que têm sido ditos por aí. Ontem, por exemplo, a gente teve o Cultura de Graça. Se você não veio, eu sugiro que você venha na próxima. Foi um tempo muito bom, muito legal. E em um desses momentos do Cultura de Graça, o Dinho é no culto da manhã, né? Agora à noite é o irmão Armando, teve a oportunidade de conversar com a gente, de dar um testemunho para a gente, de falar sobre algumas coisas, e ele cita o livro de Jó na sua fala, dizendo que Jó foi alguém que simplesmente perdeu tudo de uma hora para outra, e da onde ele esperava um conforto, um consolo que era da vida dos seus amigos, os amigos vieram até Jó e disseram para ele: olha, se você está enfrentando dificuldade, é sinal de que você desagradou a Deus em algum momento. E é muito provável que você já tenha ouvido isso, que dificuldades na vida, que tempestades na vida são resultado de não ouvir a voz de Deus. É muito curioso, porque quando eu olho para esse texto no versículo 22, eu percebo o seguinte: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. A ideia de atravessar o lago foi uma ideia brilhante vinda do próprio Jesus. Jesus quem deu a sugestão para que os discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado. E isso significa para mim que as tempestades, elas nem sempre são consequência de desobedecermos a voz de Deus. Que em muitas situações da vida acontece exatamente o oposto. Enfrentamos algumas tempestades na vida exatamente porque obedecemos a voz do Senhor. Os discípulos estavam seguindo aquilo que Jesus havia dito, mas é importante ressaltar que isso não faz com que eles se tornem imunes às tempestades da vida. Agradar a Deus, se dedicar à obra de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não significa que você vai ter uma vida isenta de problemas. Às vezes acontece o exato oposto. Quanto mais perto de Deus, é provável que mais você sofra as tempestades da vida. E Jesus nos ensina exatamente isso nessa porção. Quem deu a ideia de atravessar o lago, a pessoa responsável por sugerir que eles entrassem naquele barco e fossem para o outro lado, e fossem acometidos por uma tempestade, era o próprio Jesus. Então, não se preocupe achando que qualquer dificuldade que você tenha na vida sinaliza que você está errado ou que está distante de Deus, porque o que nos orienta não é o momento de vida que nós temos, não são as circunstâncias que estamos atravessando, mas é a própria palavra de Deus. O que determina se eu estou perto de Deus ou não, não é se a minha vida está tranquila ou se a minha vida está ruim. O que determina se eu estou agradando a Deus ou não, é se eu estou obedecendo a sua palavra ou não. É a palavra de Deus que é o árbitro que determina a nossa distância em relação à santidade e à grandeza de Deus. As tempestades são uma realidade, e as tempestades às vezes são consequência de você ouvir a voz de Deus e não o contrário. As tempestades, elas são imprevisíveis, como eu falei, então uma dica que fica aqui para nós é a seguinte: não sofra por antecipação. Nem tudo na sua vida você consegue prever. Nem tudo na sua vida você consegue controlar. As tempestades, elas te afetam, elas são incontroláveis. Mas fica tranquilo, que nós podemos ter a certeza de que da mesma forma que acontece com esses discípulos, Jesus continua no barco.
A gente aprende olhando para esse texto a realidade das tempestades, e quando a gente olha para esse texto, nós aprendemos também com a própria pergunta em si. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos, onde está a tua fé? De modo específico, essa pergunta nos ensina que o objeto da nossa fé é muito mais importante do que o tamanho dela. Ontem, de novo, no Cultura de Graça, o pastor Cristiano esteve aqui, ele estava pregando, e ele falou um pouco sobre isso, que não importa, a fé para nós não é esse pensamento positivo. O que importa para nós não é o tamanho da nossa fé. O que importa para nós não é a forma como nós provamos a nossa fé, se descendo ou subindo escadarias de joelho, se andando quilômetros ou quilômetros para agradar alguma divindade. O que importa para nós não é isso. O que importa para nós é onde a nossa fé está depositada. Ainda bem que ele falou sobre isso de modo rápido. Enquanto ele falava, eu ia orando para ele parar, senão não estragar a pregação de hoje. Graças a Deus ele foi bem sucinto nisso que ele falou, mas esse texto e essa pergunta que Jesus faz, na verdade, indicam exatamente isso para nós. Jesus faz, em certo momento do seu ministério, uma analogia, dizendo que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, já seria suficiente, porque a fé pode ser pequena, o que importa para nós é onde a nossa fé está depositada, e não o tamanho dela. Tim Keller, no seu livro A Cruz do Rei, ele dá um exemplo interessante, que é um exemplo do galho. Ele diz o seguinte: imagine-se na seguinte situação. Você caiu de um precipício, sei lá, está caindo em queda livre, tipo no Vasco, por exemplo. Você caiu de um precipício, você está despencando, a sua situação não tem muito remédio, não tem muito o que fazer, você simplesmente está despencando de um precipício. E você nota que tem um galho que brota da encosta ali, né, das rochas, das pedras, tem um galho, e você consegue, por algum milagre, se fosse eu, talvez o milagre seria maior, você consegue se segurar naquele galho, de modo que ele é a sua última esperança, e você conseguiu segurar naquele galho. Esse galho é totalmente seguro para garantir a sua vida, só que você não sabe disso. A única coisa que você sabe é que você conseguiu segurar no galho. A pergunta que eu te faço, outra série, perguntas de sábio. A pergunta que eu te faço: o quanto de fé você precisa ter no galho para que ele salve a sua vida? Será que funciona assim como um pensamento positivo? Então, se eu acreditar muito, esse galho vai me segurar. Por um momento eu duvidei e o galho quebrou e eu simplesmente caí. Qual a quantidade de fé que você precisa para que esse galho salve a sua vida? Somente a quantidade necessária para segurar nele, porque o que te garante a vida, o que te salva, não é a qualidade da tua fé, mas é onde ela está firmada. Não importa como você se sente a respeito do galho, o que importa é o galho em si e quanta força ele tem. Jesus é como esse galho. Jesus é a nossa única esperança. E não importa o quanto de fé nós temos ou demonstramos ter nele, mas importa que estejamos firmados nele para que a nossa vida seja salva. Não sentido, essa analogia não faz sentido você pensar que a iniciativa não é nossa, mas é do Senhor em nossa direção, mas isso nos ensina que a nossa única esperança é o Senhor Jesus Cristo. E importa tão somente para nós, não o tamanho da nossa fé, não a forma como nós provamos a nossa fé, mas onde a nossa fé está firmada, e a nossa fé deve estar firmada nele. É muito provável que alguns desses discípulos tivessem a sua fé depositada na sua própria capacidade. Alguns eram pescadores experientes. Eles tentaram fazer tudo o que fosse possível para resolver o problema antes de acordar Jesus, talvez por medo. Não sei, nunca vi Jesus acordando. Vai que ele é uma daquelas pessoas que acorda de mau humor e fala assim: olha, só que vocês me acordaram, eu vou dobrar a força da tempestade agora, vocês vão ver também, nunca mais me acorde, em nome de Jesus, em meu nome. E os discípulos tentando de tudo quanto é, tipo aquele desenho do Pica-Pau, sabe? Que ele fura uma canoa por baixo e a água sobe e alguém pisa e de repente ele fura do outro lado. E os discípulos tentando dar um jeito, tentando fazer o que estivesse ao alcance deles. Até que quando todas as tentativas foram esgotadas, acontece que está aqui no verso 24, os discípulos foram acordá-lo, clamando
mestre, mestre, vamos morrer. Eu li isso de forma muito tranquila, mas eu imagino que essa frase que os discípulos disseram foi um misto de desespero, de medo, de angústia, de pavor, e eles disseram: Senhor, nós vamos morrer. Se você olhar esse mesmo relato no Evangelho de Marcos, eles vão dizer para Jesus assim: nós estamos prestes a perecer, e o Senhor não se preocupa com isso, o Senhor não se importa com isso, o Senhor não se importa com o nosso sofrimento. Para o Senhor é muito tranquilo estar dormindo aí, que você sabe que se morrer na tempestade, na cruz, onde quer que seja, você vai ressuscitar, mas para nós não, nós só temos uma vida. Nós não temos direito a um recomeço, talvez, se nós morrermos. Nós estamos prestes a morrer e o Senhor está dormindo. Nós criticamos os discípulos, mas às vezes nós agimos exatamente assim. Porque depois que a tempestade passa, é muito fácil nós afirmarmos que Jesus nunca perdeu o controle. Agora, no meio dela, ou no início da tempestade, é muito mais complicado nós termos esse tipo de percepção. Eles estão vendo que o barco está prestes a afundar. E isso nos faz pensar na nossa própria experiência de vida. Qualquer um de nós aqui já tenha tentado em algum momento da vida viver uma vida de fé, uma vida que agrade a Deus com as suas próprias forças, aquelas promessas que você faz dizendo: eu tenho que abandonar o pecado, e hoje não, mas a partir de segunda-feira eu consigo. Aquelas promessas que nós fazemos no começo do ano, que dizem que o dia da mentira é 1º de abril, mas outros dizem que é 1º de janeiro, de tanta promessa mentirosa que a pessoa faz, dizendo que vai mudar, como se qualquer mudança dependesse dela, e a pessoa diz: agora eu vou conseguir. Eu vou abrir a minha própria empresa, agora eu vou emagrecer, agora eu vou fazer uma série de coisas porque eu preciso mudar, porque eu quero mudar. E em algum momento da sua caminhada você percebeu que estava simplesmente afundando. Que as coisas não aconteciam do modo que você esperava. Que essas mudanças não dependiam somente de você, que nada estava dando certo. E pior do que isso, Deus parecia estar dormindo indiferente ao seu sofrimento. Jesus parecia simplesmente não se importar ou não saber que você estava no meio de uma tempestade, mas Ele ainda está no barco. Confie, creia em Jesus. E a gente aprende como não fazer com os discípulos, porque nós devemos confiar e crer nele, não quando as expectativas se esgotarem, não quando todas as nossas tentativas se tornarem frustradas, mas devemos confiar nele como alguém que nos conduz sempre. Por que podemos confiar nele? Esse texto nos ensina algo muito interessante sobre a pessoa de Jesus. Algo que os teólogos chamam de união hipostática. Não sei se você já ouviu essa palavra. Não estou falando em línguas, essa é uma definição de um concílio da história da igreja, quando eles falavam sobre união hipostática. O que eles estavam querendo dizer é que Jesus é totalmente Deus e ao mesmo tempo Ele é totalmente homem. Mesmo que você se esqueça de toda a pregação, você vai sair daqui pelo menos sabendo o que é a união hipostática de Jesus. E esse texto nos ensina exatamente isso. Que Ele tem ali características humanas, porque Ele está esgotado fisicamente e vai dormir. Jesus é 100% homem. Hebreus capítulo 4, verso 15, vai dizer para nós que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. A maior das heresias é dizer que Jesus não foi totalmente homem. Eu ouvi hoje, de manhã não tive tempo de dar essa ilustração, porque eu escutei isso um pouquinho depois do culto. Algumas pessoas pregam esse texto, dizendo que Jesus ali, ele não dormiu porque ele era Deus, ele simplesmente deitou de olho aberto. Eu não consigo compreender da onde vem a imaginação desse pessoal. É igual a Camila, quando está viajando, que ela diz que não dorme no banco do carona. Está roncando, está fazendo barulho, e de repente você fala: você dorme? Não, estou acordado aqui, eu estou só observando. Sei que vai ser complicado para mim, vai gerar uma tempestade lá em casa, esse tipo de comentário. Mas é fato que Jesus se identifica conosco porque Ele é 100% homem. Só que esse texto nos mostra também que Ele é 100% Deus e totalmente Deus, porque ao mesmo tempo que Ele está cansado, está esgotado e vai dormir,
Ele é poderoso para acalmar a tempestade e a fúria das ondas, e essa é uma característica divina, conforme Salmo 89, versos 8 e 9. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a Ti? És poderoso, Senhor, envolto em Tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, Tu as acalmas. Irmãos, nós podemos descansar exatamente porque Jesus é 100% Deus e também porque Jesus é totalmente homem. Jesus não é para nós uma divindade distante, não é um Deus que está longe e alheio ao nosso sofrimento e às tempestades que enfrentamos, mas Ele é alguém que se identifica conosco porque Ele também é homem, porque Ele viveu como nós. É o texto de Hebreus que vai dizer isso para nós, porque Ele foi tentado em todas as coisas que nós somos, porém sem pecado. Nós podemos descansar porque nós temos um Deus que é homem e que se identifica conosco. Mas Ele não é simplesmente um homem que se identifica com os nossos sofrimentos. Nós podemos descansar também, porque além de ser alguém que se identifica com o nosso sofrimento, Ele é alguém que é maior do que todo sofrimento, que é totalmente Deus e que domina e governa sobre todas as coisas. Nós podemos descansar porque nós compreendemos o Evangelho, que nos mostra que Ele, sendo Deus, não julgou que o fato de ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, viveu como qualquer um de nós, foi tentado como qualquer um de nós, viveu uma vida perfeita que éramos incapazes de viver e foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e deu a Ele o nome que está acima de todo nome, Ele é exaltado por causa da sua morte, e a história dele não termina na morte, Ele ressuscita ao terceiro dia, provando que Ele é Deus e que é maior do que a morte, e a Ele é dado esse nome, acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o que Paulo vai dizer para nós em Filipenses, no capítulo 2, e é a certeza que nós temos, que podemos descansar, porque Ele é homem, se identifica conosco, mas Ele é Deus e é capaz de governar sobre todas as coisas. Um outro fato curioso que eu vejo nesse texto é que Jesus está dormindo. Não está deitado com o olho aberto, tá, gente? Ele está dormindo. E um milagre que nós enfatizamos quando olhamos para esse texto é o fato dele ter acalmado o mar, as ondas, o vento, a tempestade. Só que um milagre tão grande que a gente consegue perceber nesse texto quanto acalmar o mar é conseguir descansar em meio às tempestades. Isso nos ensina muito, porque a gente confunde a manifestação de Deus com a ausência da tempestade. Se você está desempregado, você imagina que o auge da manifestação de Deus ao seu favor vai ser quando você conseguir um emprego. Se você está enfrentando uma situação de doença na família, você ora e você acha que Deus só vai agir em seu favor quando essa pessoa for curada de vez. Se você enfrenta qualquer problema, a sua tendência é imaginar que a ação de Deus, ela deve ser feita da forma como você acha que Ele tem que agir. E esse texto ensina para nós que muito mais do que lá na frente, na calmaria, na bonança, depois da tempestade, nós podemos descansar em Deus mesmo durante as tempestades da vida, mesmo no meio delas. É exatamente essa crítica que Ele faz aos discípulos. Onde está a sua fé? A tua fé está nas ondas? Está no barco? Está na tua capacidade de reagir diante de uma tempestade? Ou a tua fé está em Jesus que está dentro do seu barco? Às vezes criticamos e agimos exatamente igual. Irmãos, aprenda a descansar em Deus mesmo em meio às tempestades da vida. Ele também está no barco. Ele está deitado. Ele está sofrendo também. O barco está sofrendo a pressão, a fúria das ondas. Mas Jesus é também Deus e Ele vai acalmar essa tempestade e nisso nós podemos descansar. Há motivos para descansarmos, porque Ele é totalmente homem. Há motivos para descansarmos, porque Ele é totalmente Deus. E aqui há um perigo muito grande. Se você enfatiza só uma das naturezas de Jesus, você corre o risco de caminhar para um lugar muito perigoso. Se você diz, por exemplo, que Ele é simplesmente humano, se você enfatiza somente o lado humano de Jesus, você caminha para o que nós chamamos de liberalismo teológico.
A Bíblia não é a palavra de Deus, é um livro como qualquer outro que traz umas histórias interessantes. Se você enfatiza somente o lado humano de Jesus, você vai achar que Jesus não é o próprio Deus, mas ele é, sei lá, um guru, alguém com uma inteligência acima da média. Jesus é, por exemplo, o Jesus de Nazaré, que alguns usam essa terminologia, enfatizando simplesmente o seu lado humano, a sua pobreza, a sua origem, e caminham para um liberalismo de acreditar que Jesus não passa de grande revolucionário. É um perigo muito grande pensarmos assim. Por outro lado, se você enfatiza simplesmente o lado divino, corre um grande risco de se tornar alguém fundamentalista. Gente que acha que Jesus é alguém que serve simplesmente para ditar regras e proibições. Gente que confunde o Evangelho com uma lista do que pode e não pode ser feito. Gente que, como os fariseus da época de Jesus, coam mosquito e engolem camelo, porque ditam regras demais para a vida dos outros, e normalmente isso é para esconder a hipocrisia do seu próprio pecado. Muito cuidado com gente que enfatiza só esse lado punitivo de Jesus Cristo. Nós só compreendemos o Evangelho quando nós entendemos que Ele é totalmente homem que se identifica conosco, mas é também totalmente Deus, capaz de acalmar qualquer tempestade que a gente enfrentar na vida. E por último, nós aprendemos também com o medo dos discípulos. O medo dos discípulos tem muito a nos ensinar também nessa história. Como você reage a uma tempestade? Com fé ou com medo? Lembre-se que os discípulos tinham passado o dia inteiro com Jesus. Naquele mesmo dia eles ouviram, segundo o relato de Marcos 4, por exemplo, sobre a parábola do grão de mostarda. Naquele mesmo dia eles ouviram sobre a parábola do semeador, que ensina a não se deixar levar pelos anseios e preocupações da vida, para não sufocar a semente que é a palavra de Deus. Eles tinham ouvido isso no mesmo dia e respondem à tempestade ainda com medo. E às vezes agimos e reagimos exatamente como esses discípulos. Temos motivos de sobra para confiar na palavra de Deus, mas preferimos ceder às nossas próprias preocupações, vivermos preocupados com aquilo que nós achamos, ao invés de alicerçarmos a vida naquele que é Senhor sobre todas as coisas. Um outro detalhe curioso, esse texto está repleto de curiosidades. Verso 24, os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, Mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. As ondas estavam vindo contra o barco, os discípulos acharam que iam morrer, chamaram Jesus, ele se levanta, acalma o vento, acalma a tempestade, o mar, e agora as coisas estão totalmente tranquilas. E ele pergunta para os discípulos: onde está a sua fé? Perguntou Jesus aos discípulos. Já está tudo tranquilo. Só que aí o verso 25 vai dizer o seguinte: amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este, que até aos ventos e às águas dá ordens, e eles lhes obedecem? Não tinha motivo mais para estar amedrontado. Eles estavam com medo da tempestade. Eles estavam preocupados com a tempestade. Eles estavam achando que iam morrer. O medo deles era que o barco afundasse. E agora eles clamam por Jesus, Jesus simplesmente acorda, manda lá parar a tempestade, as ondas e tudo mais, fica tudo calmo, tudo tranquilo. E agora o texto vai dizer que os discípulos estavam amedrontados, assustados, admirados. Humanamente falando, pela nossa lógica, não havia razão para eles terem medo. Só que isso mostra para nós que o que de fato assustava aqueles discípulos não era a tempestade em si, mas era que eles estavam lidando com uma situação que eles não tinham controle sobre ela. O problema dos discípulos não era a tempestade, mas era uma idolatria do controle, de achar que todas as coisas da vida têm que acontecer da forma como eu quero que aconteça. E agora eles estão diante de um que é maior do que as tempestades. Eles estavam assustados porque a tempestade era incontrolável, e agora eles estão diante daquele que é maior do que as tempestades. Se eles olhavam assustados e se sentindo incapazes para a tempestade que estava sobre aquele barco, imagina agora olhando para Jesus, que é Senhor sobre todas as coisas e que domina sobre todas as tempestades da vida.
Às vezes o que te assusta não é o problema que te aflige. Às vezes o que te assusta é descobrir que você não é senhor da sua própria existência. É bem provável que o que te cause pânico, medo, temor e ansiedade não seja a dificuldade momentânea que você enfrenta ou a circunstância que você está passando hoje, mas é saber que você não governa sobre a sua própria vida e nós somos viciados em termos controle da situação. Isso é um ídolo para nós, é uma idolatria de acharmos que todas as coisas acontecem da forma como eu quero que aconteçam. Afinal de contas, eu planejei, eu pensei, eu pesquisei, eu fiz tudo como deveria ser feito, mas a vida não obedece a essa lógica. E muitas vezes nós percebemos que não temos o controle sobre a nossa própria existência, e é exatamente isso que nos assusta. Se fossem as tempestades que trouxessem medo e pavor para os discípulos, quando a tempestade se acalmou, seria natural que eles ficassem bem, tranquilos. Mas quando a tempestade se acalma, eles percebem que eles continuam sem ter o controle da situação, porque a nossa vida está nas mãos daquele que é maior do que qualquer tempestade, aquele que é incontrolável. Jesus Cristo é aquele que nós não conseguimos controlar com a nossa oferta, com as nossas boas obras, com a nossa frequência na igreja. Ele é alguém que está acima de todas as coisas, ele é alguém que não se pode controlar porque ele é Deus. Eu não sei se isso te assusta, mas isso deveria nos fazer descansar. Porque esse Deus que é maior do que a tempestade, ele é um Deus que nos ama. A tempestade ela é impessoal. A tempestade ela vem sobre quem quer que seja, mas Jesus é um Deus pessoal, um Deus que se revela a nós, um Deus que nos ama, e um Deus que é maior do que qualquer tempestade da vida. Lembre-se que tempestade, nesse exemplo especialmente, não é consequência de uma desobediência, mas é uma consequência de obedecer à voz de Jesus. Obedecer à voz de Deus não significa que não teremos tempestades na vida, mas significa que Ele não nos abandona mesmo em meio às tempestades. Nisso nós podemos descansar. O fato de saber que você não tem o controle da sua vida, ao invés de te deixar em pânico, deveria te fazer descansar, porque você sabe que o controle da tua vida está nas mãos daquele que é poderoso para realizar qualquer coisa e que governa sobre todas as coisas e que é maior do que qualquer circunstância da vida. Mas nós temos a idolatria do autocontrole, do controle. Que olhar para esse texto possa nos fazer descansar de fato naquele que governa sobre todas as coisas, que é aquele que enfrentou a maior das tempestades por nós. Esse mesmo livro que eu citei no início, A Cruz do Rei, o autor ele faz uma comparação entre essa história e a história do profeta Jonas lá no Antigo Testamento. Jesus mesmo vai afirmar em Mateus 12:41 que ele é maior do que Jonas. E é muito curioso, interessante percebermos algumas características comuns a Jesus e a Jonas, especialmente nesse caso, porque a diferença que tem é que Jonas enfrentava uma tempestade porque desobedeceu a Deus, e Jesus, embora tenha vivido uma vida perfeita, agradando a Deus em todas as coisas, ele está também diante de uma tempestade. A gente tem Jonas dormindo no barco, e a gente tem no Novo Testamento Jesus também dormindo no barco, e as tempestades prevalecendo contra ambos os barcos, e de repente tanto Jonas quanto Jesus são acordados por pessoas desesperadas dizendo: nós vamos morrer, não sabemos o que fazer, não sabemos como reagir, não há mais escolha para nós. Em Jonas capítulo 1, verso 12, ele vai dizer algo parecido com: se vocês me jogarem no mar, o mar vai se acalmar, de modo que se eu morrer, vocês viverão. E Jesus, que é o Jonas melhor e verdadeiro, é exatamente isso. Aquele que por amor a nós é lançado dentro da maior tempestade, à mercê das maiores ondas que existem, que são as ondas do pecado e da morte. Por causa da morte dele, nós vivemos. Porque ele morreu, nós podemos viver. Porque ele deu a sua vida, nós recebemos vida e vida eterna por meio da sua graça. Esse é um presente para nós, esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Somos de fato incapazes, e as tempestades nos mostram isso. Mas ao mesmo tempo que as tempestades atestam a nossa incapacidade, elas nos provam que Jesus nos ama.
Ao mesmo tempo que olhar para o Evangelho nos faz perceber o quanto somos incapazes, olhar para o Evangelho nos faz perceber também o quanto Deus nos ama. Ele interveio na nossa história, Ele veio até nós, Ele viveu uma vida perfeita que éramos incapazes de viver. E o homem que foi criado em perfeita harmonia com Deus, que teve essa harmonia, esse relacionamento quebrado por causa do pecado, agora pode ser religado novamente a Deus por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Ele deu a vida para que pudéssemos viver. Ele ressurge ao terceiro dia, provando que o sacrifício foi aceito por Deus, provando que não há tempestade que seja maior do que a sua capacidade de governar, provando que não estamos à mercê do acaso das tempestades da vida, mas a nossa vida está nas mãos daquele que governa sobre todas as coisas. Por crermos no sacrifício de Jesus Cristo, nós somos religados a Deus. E Ele morre essa morte que é nossa, para nos dar a vida que é sua. Ele ressuscita ao terceiro dia, Ele promete que um dia voltará para nos buscar, e aí nós viveremos com Ele em uma eterna calmaria e bonança. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho, entretanto, não é simplesmente um passaporte para a eternidade. Além disso, o Evangelho ele não é simplesmente uma forma de você se apoderar do reino de Deus, de modo que você se converte hoje e essa é a sua linha de chegada e agora é só no céu que eu vou viver uma vida agradando a Deus, cantando com os anjos, tocando a harpa por toda a eternidade. Não, o Evangelho, além de ser um passaporte para a eternidade, é a forma como nós enxergamos todas as outras coisas, e por causa do Evangelho nós conseguimos viver no meio dessa tempestade aqui, porque a gente olha para as circunstâncias não com os nossos olhos carnais, mas a gente olha por meio do Evangelho entendendo que Jesus Cristo nos ama a ponto de se entregar por nós. Se o Evangelho está gravado na sua mente e no seu coração, se tudo que você faz na vida tem o Evangelho como base, jamais você vai dizer diante de uma tempestade assim: Senhor, o Senhor não se importa que eu pereça, o Senhor não se preocupa com o meu sofrimento, o Senhor está alheio à tempestade que eu estou atravessando. Jamais você vai fazer isso, porque você vai saber que se Jesus não te abandonou na maior das tempestades, aquela que te mantinha separado e alheio da glória de Deus, o que te faz pensar que Ele te abandonaria nas tempestades menores, que são os problemas que você enfrenta hoje? Ele é homem que se identifica com os seus problemas e tempestades, mas Ele é Deus poderoso para acalmá-los. Ele não é impessoal como uma tempestade, mas Ele é um Deus que governa sobre a tempestade e um Deus que nos ama. Um Deus que nos ensina que as tempestades não são, que a vida do cristão não é isenta de tempestades e dificuldades, mas que a gente pode descansar na presença dEle, que não nos abandona em momento algum. Um Deus que nos ensina que não importa realizarmos coisas incríveis para demonstrar uma suposta fé nele, mas nos importa termos uma vida de fé tranquila, porque o que importa não é quem nós somos ou o que nós pensamos na vida, mas é quem Cristo Jesus é, e que a nossa vida esteja firmada nele. Um Deus que nos ensina que não precisamos ter medo, que Ele é maior do que qualquer tempestade e Ele nos ama. Ele se importa com o seu sofrimento, Ele se importa com a sua dificuldade, e crer nisso é razão mais do que suficiente para que a gente consiga descansar.